Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, que eu creio que a maioria já está, podemos juntos sim clamar o nome do nosso Senhor. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias, assim que se acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler Isaías, capítulo 6 e 7. 2 Coríntios 12, 14 ao 13, 13. Salmos 54 e Provérbios 23, 1 ao 3. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, que hoje é domingo, primeiro dia da semana, com certeza a maioria não vai trabalhar. Mas quem for trabalhar, o Senhor ainda dá a oportunidade de ler um versículo. Este versículo, se você ler com o coração aberto, com certeza Deus vai fazer a diferença aonde vocês estiverem. Amém? Louva-se a Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, Deus tem falado aos corações, podemos continuar assim quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável. Alimento diário, volume é o 6, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louva-se a Deus. O título geral é Uma Linda História de Amor. Graças ao Senhor, o Senhor está confeccionando este amor dentro de cada um de nós. Nós possamos, neste amor, amar mais e mais uns aos outros. Louva-se a Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e todos vocês que estão me ouvindo podem dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. E esta semana, o título da semana é Aplicar a palavra nas relações pessoais. Louva-se a Deus. Qual seria nosso viver? É familiar, social. Nós temos família, então podemos social, podemos também aplicar esta palavra na nossa profissão, aonde nós trabalhamos, amém? Louva-se a Deus. E hoje, graças ao Senhor, leitura bíblica, nós já lemos, né? Versículos e capítulos, graças ao Senhor, Efésios 6, 2 e 3, Colossenses 3, 22 ao 25, o mesmo Colossenses 4, capítulo 4, versículo 1. Leia o coração, esse é que nós já lemos também, que é Colossenses 3, 23 ao 24, que diz para mim, todos vocês que estão me ouvindo, ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, não de qualquer maneira, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor, ouçam bem, é do Senhor, a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor é que estais servindo. Eu e vocês que já cremos no Senhor, temos que ter essa convicção de que nós formos fazer, temos que fazer não que seja para homens, mas para o próprio Senhor. Porque quem vai dar a verdadeira recompensa é o nosso Senhor. Amém, amados? Amém, amadas? Louva-se a Deus. E, graças ao Senhor, hoje o título é A Palavra Profética no Viver Familiar e Profissional. Louva-se a Deus. E lembre-se, a palavra profética é o falar de Deus que direciona as pessoas nos diferentes aspectos viver humano. Lembrando
Colossenses. Lembra o que eu disse aí? Paulo disse de Colossenses. No viver familiar, o apóstolo Paulo adverte. Aqui é Paulo advertindo. Colossenses 3, 20 a 21. Ele diz assim: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Paz, agora é para nós. Não irriteis vossos filhos, para que não fique o que? Desanimado. Então, eu e vocês não podemos irritar o nosso filho. Temos que tratá-los em amor. É isso que Deus quer. Senhor Jesus, lembre-se, na relação entre pais e filhos, devemos abrir mão de nossa forma, nós temos forma, né? Tradicional de educar e introduzir de forma real a palavra em nosso lar. Amados irmãos, amadas irmãs, a imersão na palavra traz o que? Benefícios ao relacionamento entre pais e filhos. Nós estamos vendo vários exemplos. Graças ao Senhor temos presenciado na casa de adolescentes, ou somente de adolescentes, os jovens incentivando os pais, aliás, a fazer imersão na palavra. E o mesmo tem acontecido com nossas crianças. Praticando assim, nós somos ajudados e nos tornamos o que? Um bom exemplo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não vamos perder tempo, vamos dar bom exemplo. Vamos ouvir o que os nossos jovens e adolescentes estão praticando, ver e ouvir. E praticar do mesmo jeito. É isso que Deus quer de cada um de nós. Mas, primeiramente, os filhos precisam o quê? Aprender a honrar os pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Está lá em Efésios, né? 6, 2 ao 3. Amados, lembre bem disso. Se honrarmos nossos pais, seremos sempre, não é talvez não, seremos sempre abençoados pelo Senhor e teremos vida longa na terra. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, independentemente de como são e de como nos tratam, certo, sobre nossos pais, é nosso dever e responsabilidade honrar nossos pais. Os pais, por sua vez, não devem usar as escrituras para exercer autoridade rigorosa e severa sobre os filhos, mas com muito amor, é o que eu falei há pouco tempo, mas com muito amor e firmeza. Devem conduzi-los no caminho do Senhor, sempre no equilíbrio entre justiça e o amor. Ó Senhor Jesus, precisamos ser irmãos e irmãs equilibrados para criar os filhos. O equilíbrio é necessário, por isso tratemos nossos filhos como o Senhor nos trata. É isso que eu e vocês devemos ver e fazer. O Senhor nos trata da maneira mais correta. Então, eu e vocês devemos tratar os nossos filhos de acordo com o Senhor, com muito amor, mas também com disciplina e justiça. Disciplina aqui não é meter a peia nos filhos, não. A disciplina aqui de Cristo é em amor. É isso que eu e vocês devemos aprender. Ó Senhor Jesus. E lembrando, amados irmãos, ó Senhor Jesus, que tem outro ponto bem desfrutando. No parágrafo 4 ele diz assim: o apóstolo Paulo também nos ensina sobre relações profissionais em Colossenses, que é 3, 22 ao 25 e o 4:1. Na época, ouçam bem, na época de Paulo, as pessoas derrotadas numa guerra eram traduzidas como escravos junto com os despojos para servir ao seu povo que conquistou. Pois entre os escravos havia o que? Pessoas instruídas, pessoas com habilidades, né? Que tratavam. Isso é dando um exemplo para nós aqui hoje. No meio deles ainda havia pessoas habilidosas que trabalhavam educando os filhos dos seus servos. Amados irmãos, amadas irmãs, naquele tempo, a única forma de conseguir trabalhadores era o que? Comprando escravos. E não havia legislação trabalhista para protegê-los contra os maus tratos. Então, quem comprasse escravo podia maltratar, não tinha problema. Mas lembre-se, hoje é muito diferente. Hoje vocês sabem que é muito diferente. Os patrões têm que tratar bem os empregados. Aí ele diz assim: acreditamos que o apóstolo Paulo não concordava com isso, mas sua incumbência não era fazer uma revolução e derrubar o regime. Ele orientava os irmãos a tratar bem a todos, visto que os senhores tinham também um Senhor no céu. Mas, irmão, trazendo para nossa realidade atual, todo trabalho tem hierarquia e sempre faremos parte de uma estrutura com chefes e subordinados. Mas, irmãos, amados irmãos, se somos
Empregados e trabalhadores em determinada função, precisamos submeter-nos aos nossos superiores e obedecermos às ordens. E também precisamos tratar nossos subordinados com equilíbrio entre justiça e amor. Lembre-se bem disso. No viver profissional, amados irmãos e amadas irmãs, temos o dever de fazer nosso trabalho com dedicação, não relaxado. Dedicação como para o Senhor, como diz aqui o Colossenses 3:23, né? Nós temos que fazer como estamos fazendo para o Senhor. Lembre-se bem disso. Como os cristãos, devemos ser os melhores funcionários. Se isso entrasse, amados, em cada coração, nós, sendo cristãos, temos que ser os melhores, para não dar mau testemunho. Amém? Senhor Jesus, amados, infelizmente há irmãos que contratam outros irmãos e esses dão mau testemunho no ambiente de trabalho. Isso pode ferir a consciência dos demais funcionários. É verdade, se eu dou um mau exemplo no meu trabalho, com certeza alguém está me vendo. Os colegas de trabalho estão me vendo. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã, lembre-se bem disso. Eu e vocês precisamos dar bons testemunhos aonde nós estivermos. Lembrando, prejudicando o testemunho da igreja. Nós temos o Senhor. Isso deve fazer o que? Diferença no ambiente de trabalho. Ouçam bem novamente. Nós temos o Senhor. E isso deve fazer diferença no ambiente de trabalho. Senhor Jesus, podemos fazer imersão na palavra. Nas empresas, pregar o evangelho aos colegas de trabalho. Praticar, posso orar por você, levar nossos livros, influenciá-los a outras pessoas. E lembrando que o mais importante de tudo é o que falamos e trazer a realidade espiritual para o nosso viver da igreja, para o casamento, família e a vida social e profissional. Lembrando, somente quando a igreja em Filadélfia alcançar este viver, Filadélfia é o amor fraternal, de realidade espiritual, é que o Senhor voltará. Mas irmãos, amados irmãos, ouçam bem o último desfrute para nós. Precisamos depender de Cristo como a realidade de nossa vida. Ouçam bem, todos vocês. Eu e vocês precisamos depender de Cristo como essa realidade de nossa vida. Amém? Louva-se a Deus. E para findar, eu tenho meu pequenino pontinho, que eu ganhei também. Essa leitura e escrevi ontem. Amados, precisamos depender de Cristo como a realidade de nossa vida, para que aonde estivermos, possamos, aliás, fazer a diferença. Louva-se a Deus. Que o Senhor tenha falado aos vossos corações e que todos vocês hoje estão convidados para ir à mesa do Senhor. Quem não quiser ir, mas tem o YouTube, a igreja em Palmeira dos Índios, com certeza está presente para desfrutar da mesa do Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Tenha todos um bom dia e que o Senhor possa, a cada momento, ganhar mais o coração de todos nós. É o que nós precisamos. Abrir o coração para que Ele possa ganhar mais e mais do nosso ser. Amém? Ganhar mais e mais do nosso ser. Amém? Louva-se a Deus. Fiquem todos na presença do nosso Senhor. E lembre, se ganharem algo da palavra, passem uns para os outros. Não precisa dar espetáculo de evangelho. Apenas uma frase, um versículo. Alguém está precisando dessa pequenina frase e este versículo para que Deus possa restaurá-lo novamente para a sua presença. Amém? Louva-se a Deus. Sim.